Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Quem não conhece ainda, dê uma olhada lá. Hoje eu vou falar a respeito de um dos piores finais de semana da história de Hollywood, talvez o pior de todos os tempos se a gente ajustar pela inflação. E por que eu falo isso? Porque o resultado desse final de semana foi o pior de todos se a gente excluir aquele momento de pandemia onde os cinemas ficaram completamente fechados, né? Obviamente alguns finais de semana tem resultado zero, mas se a gente excluir esse período, eu voltei até 1995 e eu não consegui encontrar um fim de semana pior do que esse final de semana que a gente vai ver hoje. E não só isso, eu nem ajustei pela inflação, mesmo se a gente pegar o dólar de 1995, não tem um final de semana tão ruim como esse, porque se a gente somar todos os filmes lançados, a gente não chegou nem a 40 milhões de dólares. Então todos os filmes do primeiro até o último colocado, a gente não conseguiu acumular nem 40 milhões, ficou na faixa dos 37 milhões de dólares, que é simplesmente um resultado terrível. O pior final de semana que eu encontrei, né, de todos os tempos foi acima dos 40 milhões, que foi no ano de 1995. E por que isso pode ter acontecido? Em primeiro lugar, o grande lançamento desse período é o filme Argylle, né, que é um filme com o Henry Cavill, que está sendo um enorme fracasso. Então isso normalmente afeta muito o final de semana, quando o primeiro filme, que custou 200 milhões de dólares, que no seu segundo final de semana deveria estar fazendo na casa de 30, 40, 50 milhões de dólares, está fazendo abaixo dos 10 milhões, você afeta muito o resultado dos outros filmes. Também não vimos nenhum grande lançamento além de Argylle, então não teve nenhuma grande estreia. Teve uma estreia, né, relevante nesse final de semana, mas foi uma estreia da Focus Feature com um orçamento relativamente baixo. Então a gente também não teve aquele apoio, né, de um segundo colocado de peso. E é o final de semana do Super Bowl, não dá pra gente negar que tira completamente a atenção de Hollywood, ainda mais, né, com toda a situação da Taylor Swift, com o Travis Kelce, etc, o show do Usher, que vai ter ali, muitas pessoas estão postando a respeito, né, desse show do Usher. Então, eu acho que o foco está sendo completamente no Super Bowl. Eu mesmo, né, vou assistir o Super Bowl hoje, né, pelo menos pretendo assistir o Super Bowl, porque eu gosto, né, do Kansas City Chiefs e vai competir ali. Os dois times são bastante relevantes na NFL, então eu acredito que o jogo vai atrair muita atenção e, obviamente, por isso as bilheterias foram afetadas. Então foi uma tempestade perfeita. Hollywood não está em um momento sensacional, nenhum dos filmes no top 5, né, com exceção do Wonka, estão tendo uma performance extremamente positiva. Eu acho que o Wonka acabou surpreendendo, mas os outros ou são filmes bastante medianos, né, que não tinham expectativa alguma, ou são filmes que estão decepcionando, como é o caso do primeiro colocado, Argylle, que acabou com 6,5 milhões de dólares e uma queda de quase 63%. Eu tô arredondando para cima essa queda, né, mas foi em torno de 62,8%, né, então o filme tá decepcionando demais. Eu acho que a essa altura já pode ser considerado um fracasso gigantesco e o filme chega a somente 60,1 milhões de dólares. Né? Se considerar que é um filme que custou muito caro, que é um filme com um grande astro, que é o Henry Cavill, apesar dos números não mostrarem isso, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, eu acho que a expectativa era de que esse filme a essa altura já teria uns 250, 300 milhões, porque os dois primeiros finais de semana são os finais de semana mais importantes para um filme. Normalmente o filme já fez mais da metade do que ele deveria fazer até o final da sua corrida nos dois primeiros finais de semana, e isso está longe de acontecer porque o filme não chegou nem a 1/3 do seu orçamento. Então é um filme que tem potencial para perder aí na casa das centenas de milhões de dólares para a Universal. E aqui eu fiz um comparativo rapidinho de dois fracassos do Henry Cavill, só para vocês verem a importância do orçamento. Um filme foi O Agente da Uncle, que custou 75 milhões e fez 110 milhões nas bilheterias. Então, por qualquer critério que a gente analisar, esse filme foi um fracasso, só que foi um fracasso muito menor do que Argylle está sendo
por enquanto, porque é um filme que custou 200 milhões e está com somente 60 nas bilheterias. Então, no mínimo, o agente da Uncle conseguiu bater o seu orçamento e bateu de longe, né? Um orçamento de 70, ele fez 110, ele precisaria ter feito próximo de 200 para ser lucrativo, mas não foi um desastre nem na mesma categoria do Argylle, sendo que os dois filmes estão no mesmo gênero, os dois filmes são estrelados pelo mesmo ator, os dois filmes têm um elenco coadjuvante de peso, né? O Armie Hammer, por exemplo, no Agente da Uncle, e mesmo assim o filme custou 1/3, então vocês veem a importância de ter um orçamento enxuto. Isso, né, é uma coisa que muitos estúdios por aí têm que aprender, principalmente a Disney. E aqui novamente são os filmes estrelados pelo Henry Cavill, e tem duas observações que eu queria fazer, além desses filmes que estão aqui, só para vocês verem, esses são os filmes protagonizados pelo Henry Cavill, né? Então os filmes têm resultados bem baixos, né? Ele não tem muitos filmes gigantescos. E mesmo o Homem de Aço, ele ficou abaixo das expectativas, né? Um filme do Superman, trazendo todo aquele universo de volta, a promessa de um novo universo da DC, dirigido pelo Zack Snyder. Então o filme poderia ter trazido muito mais dinheiro. E a mesma coisa vale para Liga da Justiça, obviamente, a mesma coisa vale dobrado, né, para Liga da Justiça, que acabou fazendo na casa de 600 milhões de dólares, um filme que tinha potencial para bater 1,5 bilhão. Obviamente, né, porque foi o que os Vingadores fizeram, e na época que os Vingadores foi lançado, muitos fãs da DC falavam assim, espera a Liga da Justiça chegar. Eu me lembro muito bem, porque naquela época eu estava em muitas discussões no Facebook, no Instagram, no Twitter ali a respeito desses dois universos, e muitas pessoas falavam isso. Hoje em dia as pessoas podem falar que não, que, né, mas desde Batman vs Superman as pessoas já falavam, espera Batman vs Superman chegar, que vai fazer mais que os Vingadores, espera a Liga da Justiça chegar, e esses filmes acabaram não satisfazendo, né, em termos de bilheteria. Nenhum dos filmes bateu a marca de 1 bilhão de dólares, então eu acho que o Henry Cavill não é uma estrela tão grande se a gente somar o resultado dos filmes dele como protagonista e os resultados do universo DC, né, eles nem quiseram fazer o Homem de Aço 2 durante quase uma década. Então eu acho que ele, de repente, é uma estrela como o Adam Sandler ali, né, que é mais adequada para uma Netflix do que para uma sala de cinema. E na segunda posição ficou o filme Lisa Frankenstein, que é um filme escrito pela Diablo Cody, que é uma criadora que eu gosto bastante. Ela fez o filme Juno, ela fez o filme Jennifer's Body, ela fez alguns outros filmes que eu sinceramente não assisti, mas esses dois são filmes interessantes, o Juno principalmente, né, é um filme muito bom. E aqui vocês veem a importância de ter um orçamento pequeno de novo. O filme produzido pela Focus Feature custou somente 13 milhões de dólares. O filme teve uma abertura muito fraca. Vocês vão ver que do segundo colocado até o quinto colocado foi praticamente um empate técnico entre todos os filmes. E o filme fez somente 3,8 milhões e ainda não teve uma abertura internacional. Então esse é basicamente o resultado do filme até o momento. 3,8 milhões, que não é um resultado satisfatório. Ele precisaria ter um multiplicador muito alto em território americano ou pelo menos um alcance internacional relevante para se tornar lucrativo, porque com orçamento de 13, a gente pode imaginar um orçamento ali, né, de marketing de mais uns 10 pelo menos. Eu acho que esse filme precisaria na casa de uns 60, 70 milhões para poder ser chamado de lucrativo, né? E ele está distante disso com uma abertura de somente 4 milhões, né? Abaixo dos 4 milhões de dólares. Na terceira posição, um filme, como eu disse para vocês, né, Beekeeper, Rede de Vingança, que é um filme do Jason Statham, que está sendo bem recebido pelo público. O filme tem tido quedas muito pequenas, que é um grande sinal de que o boca a boca está sendo positivo, e o filme caiu somente 34% e trouxe mais 3,4 milhões de dólares. Né? O filme continua adicionando bastante ali semana após semana, mas não é um filme, como eu disse, que seria uma grande estreia. Ele está tendo um resultado positivo para um filme com orçamento enxuto, para um filme que não teve tanto destaque assim, mas não dá pra gente falar que é um enorme sucesso, né? Não é um filme que vai trazer muita bilheteria, tanto que as semanas que tem esse filme no top 5 estão entre as piores semanas da história do cinema. Né? Então não dá pra gente falar que o filme está sendo um enorme sucesso, porque na minha opinião, um enorme sucesso estaria elevando o final de semana para outro patamar. O filme chega a 133 milhões de dólares. Eu fiz um quadro aqui que eu não vou ler filme por filme de novo,
para vocês darem uma olhada dos últimos filmes do Jason Statham, onde ele é o protagonista e não faz parte de um grande grupo, né, como Velozes e Furiosos, ou uma sequência como Megalodonte 2, né? Então eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Os filmes que tem um xizinho foram fracassos e os filmes que tem um certinho foram sucessos, né? Tem um filme aí que foi mais ou menos, eu coloquei o quadro aqui para vocês darem uma olhada rápida. O quarto colocado é muito difícil de analisar, né, porque é o filme Os Escolhidos, que não é um filme, são episódios de uma série, né, que fala a respeito de Jesus, está sendo lançado a respeito da Fathom Events, e é um filme, e é uma série é um filme, né, porque está sendo transmitido no cinema, eu não sei se eu posso classificar como um filme, mas está dentro aqui do Clube da Bilheteria, e foi produzido pela Angel Studios, que, para quem não se lembra, fez o Som da Liberdade no ano passado, né? Eles estão usando bastante essa estratégia de você pagar para outras pessoas assistirem determinados projetos, e está funcionando muito bem para eles. Pode ser uma estratégia nova, só que aí o filme tem que ter um incentivo a mais, né, para as pessoas darem dinheiro para outras pessoas assistirem. Então tem que ter alguma coisa religiosa, alguma coisa, né, um pouco mais relevante, digamos assim, por trás, para justificar uma estratégia como essa, porque não existiria apelo nenhum em você pedir dinheiro para um filme de super-herói, por exemplo, para pessoas pagarem para outras pessoas assistirem, a menos que fosse um Pantera Negra, né, que aconteceu coisa semelhante, ou até Capitã Marvel, né, que eu sei que coisas semelhantes aconteceram, só que em uma escala muito pequena, nada comparado ao que eles estão fazendo na Angel Studios. Então é uma estratégia que é difícil funcionar em larga escala, mas que para eles está funcionando muito bem, principalmente por causa do apelo religioso dos projetos. E eu calculei um orçamento, né? Eu chutei um orçamento, na verdade, desses 3 primeiros episódios de 6 milhões de dólares, porque eu dei uma pesquisada e cada episódio custa em média 2 milhões. Só que esse orçamento seria para televisão, né? E esse orçamento foi pago por um financiamento ali, né? Por uma vaquinha, digamos assim. Então eles nem gastaram esses 6 milhões, eles arrecadaram esse dinheiro, e o filme teve uma queda de 50%, fez 3 milhões de dólares no final de semana e chegou a 12,6 milhões. Então é um lucro legal para um filme que potencialmente não teve gasto praticamente nenhum, né? Eles não gastam muito com marketing também, então é uma estratégia que funciona, como eu disse, né? Você não vai ver provavelmente um Vingadores aí, né? Um resultado muito grande, mas naquela faixa, né, do Som da Liberdade, eu acredito que todo ano eles podem lançar um projeto tentando angariar, né, fundos dessa forma. E finalmente, fechando o top 5, ficou o filme Wonka, que trouxe mais 3,1 milhões de dólares, praticamente empatado com o filme anterior, né? O filme está tendo um resultado muito positivo e já chega a 587 milhões de dólares, então já é uma possibilidade bem clara desse filme chegar à marca dos 600 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, né? Com certeza um resultado fenomenal que já deixou bem para trás o filme do Johnny Depp dirigido pelo Tim Burton. E na sexta posição, ainda na casa dos 3 milhões de dólares, ficou o filme Pássaros, né, que é um filme da Illumination Entertainment, né? O filme Pássaros, ele conseguiu aumentar bastante, ele tá tendo quedas pequenas, não teve uma abertura muito boa, então o resultado final não tá sendo excelente, ele tá com 235 milhões de dólares, mas ele teve um orçamento de 70 milhões, então ele já fez 3 vezes o seu orçamento e mais um pouquinho. Então eu diria que esse filme já é lucrativo para a Illumination. Não é um resultado sensacional, é o segundo pior resultado da história do estúdio, mas eu acho que eles devem estar pelo menos minimamente satisfeitos com esse resultado, porque o filme veio a ter pernas bastante longas. Outro filme que está se aproximando dos 100 milhões de dólares é Meninas Malvadas, a nova versão, ainda está bem atrás da lucratividade do seu antecessor. Como vocês podem ver aqui, é um filme que teve um orçamento mais do que o dobro do seu anterior e ainda não chegou, né, no mesmo patamar. O primeiro filme fez 130 milhões, enquanto esse, como eu disse, está tendo dificuldade para chegar em 100 milhões. Então, é um filme que eu acho que é lucrativo, né, porque com orçamento de 36 vai bater a marca dos 100 milhões e ainda vai ter outros lucros aí, né, para streamings e etc. Então, eu acho que vai se tornar um filme lucrativo, mas longe do sucesso que o primeiro teve. O filme do Aquaman, de forma bem rápida, chegou a 429 milhões de dólares.
ainda não pode ser considerado um sucesso, pelo menos na minha opinião, mas ele já está afastando aquele carimbo de desastre, como outros filmes que a gente viu sendo lançados este ano, como por exemplo as Marvels, né, que é um desastre financeiro, e outros filmes também, né, nesse gênero dos super-heróis. Então ele pode vir a se tornar minimamente lucrativo para a Warner, né, através de venda de brinquedos e etc, né, parcerias, até VOD, né, Video On Demand. Então eu acredito que ele tem potencial para ser lucrativo, mesmo que ele não seja nas bilheterias, porque como eu falo sempre, um filme como esse tem que fazer mais do que o dobro, né? Ele conseguiu dobrar o seu orçamento, só que um orçamento bastante questionável, né? Porque eu acho que o filme não teve o seu orçamento ajustado desde que ele foi anunciado lá atrás, que eles falaram, né, nessa faixa de 205 milhões, só que atravessou a pandemia, ele teve muitas refilmagens, então eu não ficaria assustado se alguém da produção ali falasse, ó, custou na verdade 300 milhões, 320 milhões, como a gente viu acontecendo com muitos projetos da Marvel que cruzaram também a pandemia. E o último destaque, um filme que está conseguindo trazer muito público ainda, Todos Menos Você, né, que é um filme com a Sydney Sweeney. O filme conseguiu fazer 13 vezes o que fez no seu primeiro final de semana, então um multiplicador 13 lá nos Estados Unidos. O filme abriu com 6 milhões e chega a 80 milhões de dólares por lá, e um total de 170 milhões ao redor do mundo inteiro, que com certeza trazem um lucro muito positivo para o estúdio. E eu não vou falar novamente aqui o top 5, né, do ano de 2023, ainda não tem filme suficiente para fazer um top 5 de 2024, porque vocês viram, janeiro foi um desastre, fevereiro está sendo um desastre maior ainda, então provavelmente lá em meados de março que a gente vai ter um top 5 relevante, né, do ano de 2024, então eu coloco aqui só para fechar o vídeo como de costume, o top 5 de 2023, com Barbie, com Super Mario, com Oppenheimer e assim por diante. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do lançamento de Argylle, né, do fracasso completo desse filme e principalmente do fato desse ser possivelmente o pior final de semana de todos os tempos nas bilheterias. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.